Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a gente, através desse vídeo, eu poder trabalhar com vocês a temática que nós, aprofundar um pouco a temática que nós já estamos trabalhando, que é a ditadura militar no Brasil. Eu não vou falar mais do conceito de ditadura, porque isso eu já falei várias vezes, mas só para retomar, para refrescar um pouco a memória de vocês. Né? Uma ditadura se classifica como um momento, nós vivemos, acabamos de vivenciar um momento nos municípios que foi o momento da democracia, o momento das pessoas poderem votar, poderem fazer suas escolhas políticas, né, para seus representantes. Isso é típico do período democrático, né? Democracia é isso, é a gente aceitar, poder escolher, o nosso poder de escolha, da gente escolher consciente fazer nossas escolhas políticas, mas também a gente respeitar o outro, porque a gente tanto está pronto para vencer como para perder, porque isso faz parte do processo democrático, isso faz parte do movimento da democracia, né? Que é o tipo de governo mais justo, mais inclusivo que existe, porque as pessoas têm o direito de falar e de colocar representantes para defender causas coletivas, não é? Uma ditadura é um momento em que não há isso. A democracia, ela acaba. É quando um grupo toma conta do poder e ele permanece e ele fica lá. Então eles se revezam no poder sem a participação do povo. E a gente teve um período de ditadura no Brasil muito longo, que foi o que a gente chama de ditadura civil-militar, que começou em 64 e durou até 85, de 1964 a 1985. Esse período de 21 anos foi um período em que o povo brasileiro ficou proibido do direito de escolher presidentes. E todos os presidentes eram militares, né? Como esses militares chegaram no poder e por que chegaram no poder? Vamos lá. 1962, poucos anos antes dos militares tomarem o poder através de um movimento armado, o Brasil estava na mão do presidente João Goulart. João Goulart era um gaúcho. João Goulart tinha trabalhado com Getúlio Vargas, que a gente já conhece Getúlio, que a gente estudou lá, que foi aquele que deu as leis trabalhistas, enfim, que eu não vou voltar a Getúlio aqui. Quem tiver com alguma falta de lembrança, volta lá no livrinho ou vai na internet dar uma busca, cata lá Getúlio Vargas. João Goulart era um presidente jovem e que naquele momento o Brasil vivia problemas gravíssimos de miséria, de desemprego, de falta de analfabetismo, os trabalhadores rurais não tinham os direitos dos trabalhadores urbanos, não tinha direito a férias, não tinha direito a 13º, não tinha direito a leis trabalhistas nenhuma de amparo a essa categoria. Então, os anos 60 foram anos em que houve um grande empenho da juventude, dos estudantes, dos artistas, para que no Brasil houvessem mudanças dessa estrutura. E aí começa aqui no Brasil grandes movimentos para que esses problemas fossem resolvidos. O problema do analfabetismo, o problema da falta de terra para as pessoas trabalhadoras da terra, o direito trabalhista que não tinha chegado ainda para o trabalhador rural. A gente tem um exemplo aqui em Pernambuco, por exemplo, do governador Miguel Arraes, que eu até passei um vídeo para vocês, o Arraes, o Guerreiro do Povo. Eu mandei esse link, eu posso até mandar novamente para quem não viu, que Arraes, quando foi governador de Pernambuco em 62, nessa mesma época, Arraes fez um governo incrível de mudanças sociais, né? Arraes foi quem deu ao trabalhador rural os direitos, a carteira de trabalho, a 13º, a licença, né? E a aposentadoria que o trabalhador rural não tinha. E aí, e também deu uma guinada muito grande na educação. Arraes chamou um pedagogo que é maravilhoso, que eu amo, Paulo Freire, o professor Paulo Freire, o pedagogo Paulo Freire, o doutor Paulo Freire, de educação, pedagogo, grande pensador da educação do mundo, que é um pernambucano. Pesquisem Paulo Freire, vão atrás para saber quem é esse brasileiro, quem é esse pernambucano, que muito nos orgulha. Paulo Freire tinha feito um projeto de educação de jovens e adultos, principalmente de adultos,
que era um projeto de alfabetização que conseguia alfabetizar as pessoas em 40 dias. Então, o governo de Arraes aqui foi uma revolução, né? Porque mexeu com a educação, alfabetizou muita gente, conseguiu dar direitos trabalhistas ao trabalhador rural. Grandes mudanças estavam acontecendo. E João Goulart, como presidente do Brasil, também pensava essas mudanças. Uma das mudanças que ele queria fazer era distribuir terra para as pessoas. Mas o que é que vai acontecer? No meio de tudo isso, havia as elites brasileiras, os donos de terra, os grandes empresários, os políticos de direita, conservadores, que achavam que tudo isso era comunismo. Então começa uma verdadeira trama para derrubar o presidente João Goulart. E em maio em 31 aliás, 1º de abril de 64, os militares se levantaram para tirar o presidente da República, não é? E houve esse movimento que os militares chamavam de revolução, mas não foi revolução. Hoje sabe-se que foi um golpe de Estado, que é quando um presidente ele é tirado à força do poder. Isso a gente chama de golpe, né? Na época, a gente sabe que a Constituição, a lei máxima do país, ela diz que um presidente ele só pode sair quando ele morre ou quando ele comete corrupções graves ou quando ele está com problemas de saúde e tal, mas no mais ele tem que cumprir o mandato dele. João Goulart tinha feito 2 anos de governo e estava começando a prometer essas mudanças estruturais na educação, na saúde, no emprego e tal, e tinha uma adesão muito grande dos setores mais progressistas e mais da esquerda. Isso é importante que se diga também, porque os partidos de esquerda estavam mais ligados a ele. E aí começou uma grande mobilização para que o Brasil realmente fizesse essas mudanças. Mas essas mudanças assustavam, por outro lado, os donos de terra, que tinham medo de perder suas terras. Assustava os grandes empresários, porque achava que dar direito demais aos trabalhadores prejudicava a eles, como grandes empresários. E aí começou esse movimento por parte dos militares, influenciados também pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um papel muito forte em influenciar e dar apoio aos militares brasileiros para derrubarem o presidente, porque os Estados Unidos tinham medo de que o Brasil tivesse caminhando para o socialismo, para o comunismo, como tinha acontecido com Cuba, né? É bom também dar uma olhada na Revolução Cubana, né, que aconteceu em 59. Então 64 estava muito perto disso. Cuba, uma pequena ilha aqui no Atlântico, e Cuba, os setores mais progressistas, junto com a juventude, conseguiram derrubar uma ditadura e implantar um regime socialista que existe até hoje lá em Cuba. E que os Estados Unidos tinham interesse de que os militares e a elite brasileira tomassem o poder para normalizar as coisas e impedir que essas mudanças de melhoria na vida do povo fossem feitas. Então, os militares eles tomam o poder em 64, derrubam o presidente vai se exilar, vai morar no Uruguai, e vários governadores, como a Arraes, aqui em Pernambuco, também foram presos, ficaram presos e depois foram expulsos do Brasil. Artistas foram perseguidos, estudantes foram perseguidos. Então começou uma verdadeira caça a quem antes apoiava o governo João Goulart, ou quem era de esquerda, ou quem tinha um pensamento mais progressista, ou uma militância mais progressista. Então começa uma série de prisões, e no meio disso tudo, dessa guerra que acontecia em solo brasileiro, as pessoas foram mortas, foram presas, foram torturadas, não é? E aí virão as cenas dos próximos capítulos que eu vou dar para vocês, que é a guerrilha urbana e outros movimentos, que foi quando a juventude também começou a reagir contra a ditadura. Né? Então tivemos 21 anos de militares no poder, 21 anos do povo sem o direito de votar, 21 anos de todos esses direitos que tinham sido adquiridos, eles foram perdidos, né? E
foi um período muito tenso, um período muito terrível da vida brasileira, da vida política brasileira, porque toda ditadura é negativa. Toda ditadura, a democracia é que é importante. Por mais difícil que seja, a gente está aprendendo a fazer democracia, porque a gente vê que muitas vezes numa eleição municipal, quando agora mesmo estamos vivenciando isso, as pessoas quando vencem, elas tentam massacrar quem perdeu, né? E isso é sintoma desses períodos ditatoriais que a gente teve. Então hoje eu fico por aqui para a gente aprofundar com leituras que eu vou colocar abaixo. Foi somente para que vocês estimulem vocês para que me perguntem, tirem dúvidas e a gente possa avançar ainda mais, tá bom? Um abraço para vocês, terceiro ano. Vamos ter mais atenção. Não estou podendo dar aula a vocês presenciais por ordem médica, né? Eu não estou de atestado médico até enquanto tiver o momento da pandemia e eu vou trabalhar com vocês da maneira que eu posso remotamente. Mas por favor, não me deixem sozinhos, perguntem o que vocês quiserem, me cutuquem lá, mandem as dúvidas, sabe? E vão pesquisar também pela internet, que vocês vão conseguir encontrar materiais muito, muito vastos. Eu também vou dar as dicas desses materiais nas próximas aulas, tá bom? Um abraço para vocês, eu estou morrendo de saudade de estar aí também dando bronca em vocês e a gente ir chamando e estando na presença de todos vocês. Tá bom, meus queridos e queridas? Me mandem dúvidas, me mandem as perguntas e um abração.